Fala galera, beleza? André Okazaki aqui com mais um episódio do Criando Códigos Testáveis, uma série onde eu trago situações, trago códigos que a gente vê ali no nosso dia a dia, que às vezes parecem que são difíceis de testar, muitas vezes até parece que o negócio é intestável, que a gente não vai conseguir fazer teste naquele código. E junto com esses exemplos eu trago também sugestões de melhoria, coisas que você pode fazer, que você pode aplicar no seu trabalho, no seu dia a dia ali, para melhorar e tornar esse código um pouco mais testável. Lembrando que essa série ela é interativa, então se você tiver dúvida em alguma situação que você está passando aí, dá uma olhada nas instruções que estão aí na descrição do vídeo, você pode mandar esse código para mim, vou fazer a análise dele aqui no quadro e dar uma sugestão customizada para a sua situação aí. O tema da aula de hoje são métodos com try-catch, uma situação muito comum, mas que às vezes pode gerar vários problemas aí, principalmente na hora de fazer seus testes. Para começar, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou trazer aqui hoje que você pode aplicar no seu dia a dia e que vai mexer bastante ali na forma como você programa? Muitos devs, eles usam o try-catch de um jeito errado. E na maioria das vezes eles não sabem que isso é um erro. Eles acham que estão fazendo a coisa certa. É uma coisa muito comum de você ver nas empresas. Em várias das empresas que eu já passei, eu já vi isso acontecer. E todo mundo acha que é normal. Quando você usa o try-catch do jeito errado, ele atrapalha mais do que ajuda. Se você não entende direito como que ele funciona, para que ele serve, em quais situações ali que você deveria usar o try-catch, você vai causar vários problemas. Eu já passei por problemas gigantescos em produção por causa disso, por um try-catch mal colocado ali, um tratamento que estava mal feito, que estava logando coisa errada. Já vi várias situações desse tipo e geram muitos problemas. Então o foco que eu quero dar hoje aqui é que você entenda para que serve o try-catch, por que a gente usa ele, como que ele gera impacto nos seus testes de unidade também, e aí entendendo esses pontos, você vai aprender a usar do jeito certo. Você vai olhar agora para o seu código e vai falar, pô, agora entendi, então não posso usar o try-catch desse jeito aqui. Eu tenho que mudar o esquema porque nada a ver usar desse jeito. Vamos dar uma olhada no código aqui e você vai entender melhor o que eu estou falando. O exemplo que eu trouxe hoje é um método salvar pedido aqui. Ó. A gente recebe um CPF do cliente e um valor total em string. Imagina aqui que esse input está vindo lá diretamente da tela. Então o valor desse pedido que eu vou gravar aqui, ó, ele está vindo numa string formatada para valor em real, em português do Brasil. Então vai vir lá com um separador de milhar ponto e separador decimal vírgula, que é diferente do formato americano, que geralmente é o padrão, né, que são separadores de milhar vírgula e separador decimal ponto. E aí aqui dentro desse método, ele vai chamar aqui o obter cliente, então eu vou pegar o CPF que eu recebi, vou chamar a minha API de cliente para pegar os dados no cadastro, e aí desses dados que eu peguei, eu vou preencher aqui no pedido o CPF e o nome do cliente. O CPF já veio aqui no parâmetro, mas eu vou usar o que eu consultei, e vou pegar o nome dele lá no sistema de cliente. O valor do frete, eu também preencho com base no cadastro do cliente. Só que eu vou usar o número do CEP aqui. Ó. Então eu tenho isso aqui numa tabela, que é a taxa repository aqui. É uma classe que vem todas por injeção de dependência. Né? Tenho 3 dependências injetadas aqui na repositório de taxas, repositório do pedido e o cliente da API de cliente. Estão todos injetados aqui. E aí, o meu repositório de taxas, ele tem um método lá que ele recebe o número do CEP e aí ele faz a consulta para pegar o valor do frete para preencher aqui no pedido. Depois o valor total é o que eu recebi no parâmetro, só que como ele é um double aqui dentro do pedido, eu tenho que fazer a conversão. Como eu já sei que o formato desse número é português do Brasil, então estou usando um double.parse aqui, passando o culturinfo do Brasil, e aí ele vai verificar lá que é vírgula e vai fazer a conversão do jeito certo. E aí aqui, já indo para o final do método, né, ele vai pegar o pedido que ele preencheu, vai mandar salvar na base aqui pelo repositório do pedido e depois ele retorna o pedido que ele incluiu. Dentro desse método aqui, ó, você vai ver que ele já começa com um try e um catch. Esse é o detalhe diferente aqui desse nosso exemplo. O método todo está dentro de um try catch.
E aí, se acontecer algum erro aqui, ele está dando catch de System Exception. E aí ele vai fazer um tratamento na mensagem aqui. Ó. Ele vai trocar a mensagem para colocar ocorreu um erro inesperado. E aí vai anexar a mensagem anterior na nova exception que ele está disparando aqui. Esse aqui é um código muito comum, muito parecido com um exemplo que eu inclusive mexi nessa semana aí, e que você também já deve ter visto por aí várias vezes na sua empresa, em outras empresas que você já trabalhou. André, mas se isso é muito comum, se você acabou de ver, se você acabou de mexer, por que que isso é um problema? Usar try-catch não é exatamente um problema. Try-catch é um recurso da linguagem, ela existe em praticamente todas as linguagens que eu me lembro aqui, que são orientadas a objeto, não tem raras exceções aí que você vai ver que não tem, mas é um recurso muito comum e ele existe. O problema não é você usar o try-catch, o problema é como você usa ele. A gente acabou, não sei exatamente porquê, a gente acabou aprendendo a usar ele do jeito errado. A gente usa ele deliberadamente, assim, de qualquer jeito. E isso acontece muitas vezes porque a gente nem para pensar para que ele serve de verdade. Por que ele foi criado? Por que as linguagens disponibilizam um try-catch? Para você racionalizar isso que eu estou falando agora, vamos parar para pensar um pouco no significado do termo exception. Exceção, se você parar para pensar, ao pé da letra em português, são coisas que você não esperava. Existia um caminho que o seu código ia seguir, e aí aconteceu alguma coisa inesperada no meio desse caminho. Vamos ler lá no nosso exemplo para você entender isso que eu estou falando. Aqui no salvar pedido, eu falei que o string valor total aqui, ó, ele vai vir com um valor formatado no padrão brasileiro, ou seja, o separador de decimal é vírgula e não ponto. Se eu mandar aqui um valor decimal com separador ponto, o double ponto parse ele vai funcionar, mesmo com cultura infantil. O que ele vai fazer é que ele vai ignorar o ponto decimal e vai achar que aquilo lá é um separador de milhares. E aí ele vai, em vez de criar sei lá, 1.2, ele vai criar o double 12. Nesse caso, ele não vai dar uma exception, mas ele vai ter um comportamento diferente do que a gente esperava. Ao invés de converter para 1.2, ele vai converter para 12. Agora, se eu passar aqui A, B e C no valor total, o double.parse vai dar erro. Porque daí ele vai falar, pô, eu achava que era um número, eu não consigo converter isso para double. E aí ele vai gerar uma exceção. Nos dois casos, é um erro. Só que no primeiro caso, acontece um comportamento que você não esperava, só que o programa continua executando. No segundo caso, acontece uma exceção, ou seja, o compilador, o runtime aqui do .NET, né, não o compilador, ele não consegue prosseguir com a execução. Porque aqui no primeiro caso ele vai falar assim, beleza, eu consigo fazer essa conversão. No segundo caso ele não consegue, porque ABC não vai virar um número. Então ele simplesmente não consegue. Como ele não consegue, ele fala assim, não consegui, preciso parar. Então, esse é o sentido de ter uma exception. Quando acontece um comportamento que é muito inesperado, a ponto do programa não conseguir continuar executando ali, o sistema ele dispara uma exceção, né? A linguagem ela dispara uma exceção e fala, para tudo porque eu não posso continuar. Então é por isso que a gente usa exceptions. É para parar o processamento para dizer, olha, não quero mais continuar o processamento. A partir desse ponto você para e devolve lá para o chamador, fala que deu problema e que não deu para continuar mais. Deu para entender qual que é o sentido de se usar exceptions dentro do seu código? São coisas que são necessárias. Muitas vezes seu programa não pode continuar por determinadas situações. Seja por situações como essa, onde o próprio runtime do .NET não conseguiu continuar, ou seja por situações onde você não quer que o programa continue. E aí você dispara uma exception, você dá um throw new exception. Como por exemplo, se eu colocar uma validação aqui, olha, se esse valor total não for numérico, eu vou parar o processamento, eu vou falar que não pode continuar. Então agora que você entendeu o que é uma exceção, vamos parar para pensar um pouco na função do try-catch. Por que a gente usaria try-catch dentro de um programa? Dentro do seu código, em teoria, você sempre tem controle sobre o que está acontecendo. Então eu sei que essa variável aqui ela pode estar nula em algum lugar, aqui não porque eu dei um nil, né? Mas de repente esse valor pode ser nulo, esse valor pode ser nulo. Aqui eu estou vendo
todo jogo, é como um jogo de xadrez, né? Eu estou vendo todas as peças do tabuleiro. Mas tem situações dentro do seu código, dentro da execução do seu programa ali, em que você não tem controle sobre o que vai acontecer. Um bom exemplo disso são as saídas para a rede. Quando você sai pela rede, aqui, por exemplo, para obter o cliente em outra API, ou para obter o frete lá no banco de dados, pode acontecer um monte de coisas na comunicação de rede. Pode acontecer do seu banco de dados estar fora do ar. Pode acontecer dele estar malucão lá e te devolve um valor que não tinha nada a ver com aquilo que você esperava. Então, quando você sai da sua aplicação, você perde o controle daquilo que pode acontecer. Nessas situações, é muito válido você usar o Torquete. Eu posso, por exemplo, falar o seguinte, ó, na minha regra aqui, ó, eu não quero parar o fluxo de pedidos se eu não encontrar o frete. Então, se por algum acaso acontecer algum erro maluco aqui na hora de pegar o frete, eu quero que ele devolva 0. Então, lá na minha classe de repositório, eu posso sim colocar um try-catch e falar, olha, se por algum acaso você conectar no banco e não conseguir pegar o valor, retorna 0, não tem problema. Eu prefiro ficar com o frete zerado e continuar a operação do meu sistema do que parar todas as compras do meu site e ficar sem venda. São opções do seu design, são opções da sua programação, da sua lógica de negócio. Não tem a ver exatamente com a parte técnica da coisa. E aí, entendendo esse ponto, agora já dá para ter mais clareza sobre por que isso é um problema. Por que é um problema você usar o try-catch no método inteiro desse jeito aqui, ó? Porque, número 1, o ponto do erro, ele deixa de ficar claro. Se acontecer um erro aqui em qualquer lugar, em qualquer uma dessas linhas aqui, ó, são 12 linhas de código. Mas se acontecer um erro em qualquer uma dessas 12 linhas de código, ele vai sempre direcionar o fluxo da execução para o mesmo lugar, vai cair aqui. Então, se acontecer um erro, fica difícil entender em que lugar que deu esse erro. O segundo ponto é muito interessante, né? Muita gente acha que é interessante fazer isso aqui, ó, dar esse throw new exception, porque facilita o debug. Eu já escutei vários devs falar isso. Porque usar o try-catch é uma boa prática porque facilita o debug. O debug é uma ferramenta que você pode usar para facilitar o seu dia a dia. Mas você não deve tomar decisões, mudar seu código, ajustar seu código por causa do debug. Ele é uma ferramenta, é uma coisa que te ajuda. Mas não é uma coisa que direciona o seu desenvolvimento. Então, se você acha que isso aqui é melhor, porque você pode pôr um breakpoint aqui quando der um erro, você está fazendo a coisa errada. Você está, talvez, dependendo demais do debug. Toda vez que você precisa fazer qualquer coisa, você mete um debug e coloca um breakpoint aqui, ó. Não é assim que você deve fazer as coisas. Se você está procurando um erro específico, você vai usar o debug, uma ferramenta de análise. Mas se você quiser testar alguma coisa, se você quiser rodar alguma coisa, você deveria usar teste de unidade e não usar o debug. Outra coisa muito comum de ver aqui, que é um problema também, é isso aqui, ó. Você não pode pegar dar um cat de um erro qualquer aqui e depois dar throw de novo. Porque quando você faz isso aqui, você mata a stack trace da exceção. Então tem outras formas de você fazer isso. Às vezes existe até uma certa necessidade em alguns pontos, né, em situações muito específicas, em que você precisa fazer isso, usar o try-catch desse jeito aqui, ou de uma forma parecida. Não vou falar assim, nossa, você nunca deve fazer. De repente existe uma situação bem específica que você precisa. 99,9% das vezes isso não é necessário. Você não deveria fazer desse jeito. Mas, sei lá, de repente você precisa fazer alguma coisa aqui, algum tratamento. Né? No final aqui, você não deve dar throw new exception. Isso aqui vai matar a sua exceção. Ou você usa retrow, ou você dá um throw aqui, ele vai dar o throw da mesma exceção, ou você coloca a exception dentro do inner exception aqui. Ó. Até tem uma opção aqui, ó. Inner exception, você coloca o EX aqui, e aí ele continua. Não tem sentido nenhum você parar a execução para dar outro throw. Como eu disse, em situações específicas talvez você precise, mas na maioria das vezes não é necessário. Porque se o try-catch ele serve para isolar uma situação específica onde você não tem controle,
Por que você vai dar cat e depois vai dar outro throw? Talvez você queira continuar o fluxo, e aí tá tudo certo. Lembra que é para isso que o try catch serve. Você pega a exceção e continua. Se você vai dar outro throw, provavelmente você está fazendo a coisa errada. Claro, talvez você tenha que fazer outras coisas aqui. Eu quero gravar uma tabela de exceção, sei lá. Aí talvez faça sentido. Mas ainda assim, não desse jeito. Porque eu não sei exatamente aonde deu o erro. Eu vou gravar qualquer mensagem de erro aqui. Se der erro no salvar, se der erro no parse, se der erro no obter threat, em todo lugar eu vou gravar a mesma mensagem? Não, talvez eu tenha que gravar uma mensagem específica para cada ponto. Não sei exatamente. Mas é muito provável que fazer desse jeito aqui, envolver seu método inteiro com try catch, deve estar errado. Se você vai perder o ponto de erro e ele não vai ficar claro. Isso já é fato, né? Então, não faça o try catch por causa disso. É um problema. E o último problema aqui, o que você testa quando você tem um try catch? A maioria dos devs acha que só precisa testar esse trecho aqui, Então, se você ver aqui, eu já deixei um teste pronto, deveria salvar pedido. Então, ele chama aqui o nosso fluxo pedido, não salvar pedido aqui, Ele tem uma série de mocks, né? São 3 mocks que eu tenho que injetar aqui, e ele já está dando setup. Então, eu dou setup aqui do obter threat, ele vai retornar 1.1. Eu crio um cliente aqui do setup do obter client também. E aí aqui embaixo, eu estou fazendo o assert desses caras para ver se ele está setando aqui realmente, né? Então ele está pegando aqui o número CPF, o nome do cliente que retorna do obter client. É o que eu estou testando aqui, né? Cliente teste 1, 2, 3. O valor total, como eu disse, com ponto decimal, vírgula. E aí ele está testando aqui. E o valor do frete que eu dei mock nele aqui, estou vendo se ele vai retornar no meu pedido. E depois no final eu só dou um verify aqui do salvar para ver se ele chamou o salvar com o pedido que eu mandei lá. Nesse caso não estou nem checando o pedido, porque eu achei desnecessário, né? Já que ele retorna aqui o pedido no final do método, né? Então consigo fazer a checagem dele aqui. Esse teste aqui, ele é correto para a situação. Então estou verificando se o pedido está sendo preenchido, estou fazendo teste aqui no final. Agora, para o try catch, o primeiro ponto, você precisa testar os catches. Try catch é uma coisa que exige teste. Você não pode deixar o seu catch aqui sem teste. André, mas é só um catch, ele só vai pegar aqui e vai dar um throw da exceção. Aí volta lá para outra conversa. Se você está pegando a exceção só para dar throw de outra exceção, você está fazendo uma coisa idiota. Você está pegando um erro e está transformando em outro erro. Não faz sentido fazer isso. Lembra? O try catch era para fazer alguma coisa. Então, o que você tem que testar quando você tem try catch? Você precisa testar aquilo que aconteceu no catch. Às vezes você tem aqui, como eu disse, preciso gravar aqui na minha tabela de log que aconteceu um erro. Beleza. E aí aqui no seu teste, você vai verificar se ele chamou o seu mock de log. O catch é um desvio de fluxo. E todo desvio de fluxo da sua lógica precisa ser testado, sim. Porque senão, você não sabe se isso aqui está funcionando. Se você, de novo, vou forçar bem esse ponto aqui, porque é para você não fazer mais. Se você só está dando throw new exception aqui, você está fazendo a coisa errada. Isso aqui, 99,9% das vezes vai estar errado. Se você não faz nada no catch, é certeza que está errado. Não tem sentido você fazer isso. Você pega o erro e dispara outro erro. Não. É porque você fez alguma coisa. Se você fez alguma coisa no catch, você precisa testar. Então, não esquece disso. Anota aí, importante. Catch é desvio de fluxo. Desvio de fluxo, como qualquer outro, como um if, como um loop, precisa ser testado. Sempre precisa ser testado. E aí, como que você vai fazer o teste do catch nessa situação aí? Então eu criei um teste aqui, só para exemplificar. Não deveria salvar pedido se ocorrer erro. Olha como o nome do teste ele já ficou super genérico. Não devia salvar pedido se ocorrer erro, mas erro no que exatamente? Que ele não deve salvar o pedido se acontecer algum erro ali em algum lugar? Erro aonde? O nome do teste ele já não deixa claro. Então se o seu código ele é genérico, seu teste vai ser genérico. O teste é sempre um espelho do seu código da aplicação. Se ele está complexo, o teste fica complexo. Se o código está genérico demais, os nomes, as coisas que ele faz estão genéricas demais, seu teste vai sair genérico também. Aqui nesse exemplo,
eu peguei o primeiro ponto, que é esse cara aqui, ó, obter client. Se acontecer um erro lá no obter client, eu vou testar aqui para ver se ele cai na exceção, beleza. E aí aqui, ó, no meu setup eu estou dando um throws async. Então ele, na hora que chamar o obter client, ele vai dar throw dessa exceção aqui, ó. E aí se eu rodar esse teste, ele vai funcionar. Então aqui eu vou trocar a minha chamada aqui pelo throws exception async, né? Se você tá boiando, não sabe exatamente o que eu estou falando, o que eu estou usando aqui, esse framework de mock aqui é o Mock, M-O-Q, esse cara aqui, dá uma pesquisada aí, ele é bem famoso na internet, gosto muito desse cara. E o throws exception async é um método do assert do MS Test, que ele verifica se aconteceu uma exceção. Ele tem uma action aqui, né, que você configura, e faz a chamada do método que você está testando, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Só que eu estou testando com o throws exception aqui. Ele vai verificar se aconteceu uma exceção e vai fazer uma validação ali sobre o tipo de exceção que aconteceu. Nesse caso aqui, System Exception, porque eu estou dando um throws async aqui de System Exception também. E aí aqui embaixo no final ele vai checar se a mensagem que eu soltei é essa daqui, ó. Como ficaria se eu testasse um erro no obter threat, por exemplo? Muito provável aqui, ó, que eu só alteraria esse cara aqui, ó. No obter threat eu troco o returns async aqui pelo throws async. E eu mantenho aqui o retorno do cliente. O código vai até funcionar, mas o teste ele vai ficar muito parecido com esse aqui, ó. E assim, pô, eu tenho dois testes parecidos, será que também não é esquisito? É esquisito. E aí seu teste ele vai ficando esquisito porque o código da sua aplicação também está esquisito. Então veja como um problema de design, uma escolha ruim de design que você faz, começa a refletir em vários lugares. Gera problema para você. Pode gerar outras implicações aqui no seu código. Uma coisa que acontece bastante em código que eu vejo no dia a dia, assim, o pessoal da Cat Deception, e a gente tem log lá, né? Então ele loga aqui a exceção, loga alguma coisa aqui, e aí depois ele esquece de dar throw de novo. Então o sistema ele loga a exceção, só que ele continua executando, porque lembra, o sentido do cat é continuar a execução mesmo quando acontece um erro. Então o comportamento natural dele é não parar. E aí se você esquecer de dar o throw aqui, ó, quando você dá um cat deception, a exceção se perde, ela morre e o programa continua executando, mesmo quando acontece um erro. Então esse é o problema de você fazer isso aqui, ó. Você não deve colocar o seu método inteiro dentro de um try-catch, né? É um erro. É um grande erro. E aí, seu teste acaba ficando esquisito também, ó. Reflete no código da sua aplicação e reflete no seu teste de unidade. Quando a gente começa a fazer mais teste de unidade, os problemas do seu design, as opções ruins de design que você faz, elas começam a pipocar na sua cara. Porque tudo que você faz acaba ficando meio esquisito. Eu sei também que esse é um dos grandes problemas da nossa área de programação, né? Muitas vezes você faz de um jeito que para você parece que é normal. Porque você não tem o conhecimento ainda daquilo, né? Você acha que está tudo bem. Mas você está cometendo um erro que vai dar problema lá na frente. Então, à medida que você vai ficando mais experiente, que você vai estudando mais, que você vai vendo mais situações, você começa a ver que algumas coisas são problemáticas. E às vezes, quando você está começando, parece que tudo bem. Uma coisa que é muito comum, que eu vejo bastante, é que a gente copia métodos, né? Ah, eu tenho que fazer um método parecido com esse aqui, ó. Eu copio e colo ele e altero o miolo, altero o nome. Só que aí o try-catch, a prática ruim aqui, ó, ela vem junto. E aí a gente acaba replicando isso sem saber exatamente por que a pessoa usou o try-catch na situação dela. Às vezes ela tinha um motivo. Ela só fez a coisa do jeito que não era muito bom. Em vez de colocar o try-catch especificamente num ponto aqui, ela colocou no método inteiro. E para ela funcionou, porque ela sabia que ali ia dar problema. Mas às vezes isso pode gerar problema em outros pontos. Pode ser que ele está engolindo exception aqui, porque você está mandando um valor total errado, e aí eu vou continuar com o valor total errado? Ele ficaria zero? Ou sei lá, eu posso continuar e não salvar o pedido? Então tem vários problemas aqui que podem acontecer. Só que você só vai entender isso quando você tiver mais conhecimento, né? Muitas vezes, pra gente, como eu disse lá no começo da aula, é muito comum. Os devs não acham que isso é um problema, né? Acham que é certo, acham que é normal.
E aí você só vai ver quando você tiver que corrigir esse problema em produção aí, infelizmente. Bom, beleza, entendi o problema. E agora como que eu faço para resolver? O que eu vou fazer? O que eu posso alterar no meu código aqui? Primeira coisa, remova try-catch desnecessários. Não fique com o try-catch aqui, ó. Apaga isso aqui, ó. Se o seu cat só dá throw numa outra exception, remove ele daqui. Você não precisa desse cara. Se acontecer uma exceção, o erro ele vai pipocar aqui na sua stack e vai sair da aplicação de qualquer forma. Ah, André, mas eu preciso logar o erro, por isso que eu dou cat e depois eu dou o throw. Nessa situação aqui, igual eu vejo lá no meu dia a dia. Se você precisa logar especificamente para log e eventualmente até para outro tipo de tratamento, você pode usar o middleware do .NET. Você não precisa colocar try-catch em todos os métodos, que dá muito trabalho você fazer isso. E eventualmente você vai fazer errado. Como eu vejo lá nos sistemas que eu mexo, o pessoal loga aqui e esquece de dar throw. E aí dá problema. Então não use try-catch para logar. Se for só para logar, você tem o middleware. Eu não vou entrar no detalhe aqui de como que você usa o middleware ou como não usa, mas dá uma pesquisada aí. Lá no middleware você consegue setar e falar assim, ó, quando acontecer uma exceção, eu quero gerar um log. E aí você consegue pegar as informações desse exception. Você não precisa usar try-catch para logar. Talvez lá no VBNet, talvez lá no Full Framework, lá atrás, a gente não tinha esses recursos, né? E era um pouco mais difícil. Às vezes a gente, se você tem uma aplicação MVC, aí o pessoal usava o filter do MVC. É uma possibilidade também. Né? São caminhos diferentes. Mas a linguagem, o .NET, ele, na maioria dos casos, ele oferece possibilidades para você fazer isso. Você não precisa usar o try-catch só para log. E aí você está usando o try-catch para fazer a coisa errada. Lembra do propósito da coisa. O try-catch serve para você pegar uma situação inesperada, fazer um tratamento e continuar. Se você vai parar de novo o programa, provavelmente você está fazendo a coisa errada. Então, primeira coisa, remove o try-catch daqui. Não fica com eles assim, não. Tira eles daqui do seu método, principalmente se você tem um throw new exception lá. Segundo ponto. Beleza. Mas se eu tirar os try-catches, aí vai dar problema nos pontos aqui. Nesse exemplo aqui que você deu, sei lá, se vem ABC aqui no valor total, o que eu faço? Então, se você tem situações em que estão dentro do seu controle e que você pode verificar, também é errado usar try-catch. Você não deve deixar estourar uma exception no double parse aqui, ó. É melhor você validar. Então, se você já sabe que pode vir num formato diferente, ao invés de usar try-catch e tratar aqui na exception, faz uma validação. If o... Eu até vou comentar aqui, né? If o valor vem com algum caractere, sei lá, você pode até dar um throw. If valor total strings null or empty, por exemplo, eu não quero que ele venha branco nem vazio. Beleza, dá um throw aqui. E aí eu gero uma exceção, sei lá. Ou eu retorno uma mensagem. Você cria um container de mensagem aqui. Você pode fazer várias coisas diferentes. Mas faz validações. Se você está dentro do seu controle, está dentro do seu alcance fazer essa validação, você deveria validar. Você não deveria deixar estourar uma exceção. André, mas eu tenho que validar todas as situações possíveis e imagináveis, porque eu sei que esse valor aqui vai vir número. Não vai vir letra aqui, porque, sei lá, eu tenho uma situação lá na minha tela que não vai deixar. Não estou dizendo que você tem que validar tudo que você imaginar, em todos os métodos que você chama. Não é isso. O que você tem que validar são coisas que você sabe que pode dar problema. Eu não sei se isso aqui pode dar problema, valor total. Então, valida. Se você está com dúvida, é melhor você pôr a validação. Agora, eu sei que aqui vai vir um valor, mas eventualmente ele pode vir ponto e pode vir vírgula. Isso ele pode vir porque, sei lá, de repente por causa de regional settings da sua máquina, do servidor, pode vir com um valor diferente. Aí você pode validar então se tem ponto decimal. Se o ponto decimal é vírgula, por exemplo.
Mas eu não preciso validar se é caractere. Se você acha que não tem necessidade, não. Então você não precisa explorar tudo, porque também se você ficar pensando em tudo que entra, todas as possibilidades. Então o CPF do cliente é long, beleza, ele vai vir negativo? Eu não sei. Se você não sabe e pode ser um problema, é melhor validar. Mas se ele vier negativo aqui e eu fizer a consulta, não dá problema. Cara, então eventualmente não precisa validar. São várias ponderações que você precisa fazer. Então não é que você tem que fazer validações de tudo que você imagina. Mas você também não pode deixar a carga de tratar com exception. Se você sabe que pode ser um problema. Né? Double.parse é um exemplo. Esse aqui é uma coisa que, cara, vira e mexe dá problema. Então, mesmo que você não tenha o problema de virar ABC e aí não vai gerar uma exception, pode gerar um comportamento inesperado ainda assim, que não gera exceção, que não para o seu processamento. Pode ser que você mande aqui com ponto, em vez de 12, 1.2, né, ele vai gerar um double 12. Aí é problema. Então você tem que analisar o seu contexto para ver. Mas, de forma geral, não estoure exceção se você sabe que tem que validar. Faça suas validações. Não trate os seus erros com o cat, com o try catch aqui. Aí é errado, é um jeito errado de você usar os seus try catches. Uma outra dica aqui, ó, não dê cat de system exception. É muito comum você ver isso por aí. O pessoal, como usa assim deliberadamente, acaba tratando o negócio de forma genérica também. Então, cara, dá cat de system exception aqui, qualquer coisa que acontecer, já era. Ele vai dar uma exceção. Não, se o propósito do try catch é continuar o processamento, se você sabe que ali pode dar um problema e que esse problema você não tem controle, você precisa tratar exceções específicas. Então, eu sei que quando eu saio pela rede aqui para ir na API, ele pode retornar um erro de rede aqui. Num Systemnet Exception, alguma coisa assim, sei lá, não sei qual exceção tem lá. Mas uma exceção do System.net. Beleza, então aqui dentro do meu cliente aqui, ó, eu vou colocar um tratamento, um try catch específico. Eu quero ver se o valor total veio nulo. Eu vou usar o try catch aqui para fazer isso. Cara, você vai usar lá o null reference exception, você vai usar o argument null exception. Você vai usar coisas específicas. Né? Nunca trate diretamente System Exception. Toda exceção dentro do .NET obrigatoriamente precisa herdar de System Exception. Mesmo as suas. Se você criar uma exceção customizada para fazer o tratamento, que é uma coisa que eu indico também, né? Se você precisa tratar uma exceção, crie suas exceptions, exatamente por causa disso. Porque quando você precisar dar o catch, você vai dar catch daquela exception específica. Agora, como todo mundo herda de System Exception, acaba que qualquer exceção que acontecer, o seu catch aqui de exception, ele vai pegar. E esse é o problema. É por isso que você perde o controle do ponto do erro aqui, ó, nesse caso. Por que eu não sei que deu erro, ou deu erro aqui no salvar, ou deu erro aqui no obter threat? Porque se der um erro com o banco de dados, ele vai dar uma exceção X, lá, um SQL exception, sei lá. E aqui na chamada do obter threat, ele pode dar um erro de conversão. E aí ele dá um index out of range exception, sei lá. As duas exceções, elas vão cair no catch. E é por isso que você não sabe exatamente o que deu. Então, se você tem erros específicos para tratar, trata os erros específicos. Olha, eu quero ver se deu um erro com banco de dados. Então você vai pegar lá a exceção que dá no seu driver de banco, vai colocar ela aqui, ó. Sei lá, um argument null exception. Então ele vai tratar. Se acontecer uma outra exceção que não for argument null exception, ele não cai aqui. E ele vai fazer uma outra coisa. A execução do seu programa, ela para. Então, lembra, tudo isso vem de você entender o propósito do try catch, né? Vê como às vezes uma coisa que você entende muda bastante coisa na forma como você programa, né? Um outro ponto. Limite os try catch ao mínimo de linhas possíveis. Ao invés de fazer um try catch gigantão com um monte de coisa, igual esse aqui, ó, coloca o seu try catch na linha que você quer tratar. Então, ao invés de fazer isso aqui, ó, com um monte de linhas dentro do try catch, você pode fazer isso aqui, ó. Tenta obter o threat. Se você não conseguir,
E aí, juntando com a dica anterior aí, ó. Sei lá, vou colocar um exemplo aqui só. Um Null Reference Exception. Um NRE aqui. E aí você faz seus tratamentos aqui dentro. Então, uma linha de erro. Aqui, no caso, eu não colocaria nem dentro da classe de fluxo. Né? Essa aqui é uma classe de fluxo de negócio. Eu colocaria esse tratamento aqui dentro do obter flat. Porque lá eu estou perto da conexão com o banco. Então, eu sei o momento que dá problema. Então, eu vou falar para ele assim, ó, quando você for fazer a consulta, você tenta fazer. Se acontecer um erro na consulta, retorna 0. E aí, você já aproveita o ensejo aqui também, para que toda vez que acontecer uma consulta do obter flat, ele já faz esse tratamento. Você não vai precisar ficar espalhando o seu target por aí. Você vai reaproveitar melhor o seu código. Ah, André, mas tem situações em que eu quero obter o frete obrigatoriamente. Eu não quero parar o processamento. Ou melhor, eu quero parar o processamento. Né? Se der erro, eu quero que ele pare. Beleza, você adiciona um parâmetro opcional aqui. Você fala assim, ó, se der erro, você devolve uma exception ou devolve 0. E aí você faz esse tratamento dentro do seu repositório. E ele se torna reaproveitável. E você não precisa ficar colocando try-catch no seu código. Lembra que toda vez que você põe o try-catch, você precisa testar. E aí vai abrir mais uma branch ali, mais uma ramificação de teste dentro dos seus testes de unidade. Então, um try-catch que você coloca já vai gerar ali pelo menos 2 testes diferentes. Um que vai entrar no seu método sem dar erro e um quando der o erro. E aí você vai começar a abrir seu leque de cardinalidade de testes. Né? Então tem várias implicações aqui. Quanto melhor você posiciona o seu código ali, menor vai ser a cardinalidade dos seus testes também. Então toma cuidado só com isso. Mas de forma geral, sempre coloque seus try-catches em uma linha. É uma linha. No máximo 2, aqui, sei lá, você precisa fazer 2 coisas. Né? Ou a sua outra coisa que ela é inofensiva, mas nem faz sentido se ela é inofensiva. Né? Então, toma muito cuidado. Menor número de linhas possível. Quanto mais perto do problema você colocar, melhor fica também. Então, limite. Não coloque try-catch no método inteiro. Coloque, se possível, sempre em uma linha só. Concluindo, é muito importante que você entenda os recursos da linguagem. Não adianta você só sair copiando e colando as coisas que você vê por aí. Veja que try-catch é uma coisa que é aparentemente muito simples, mas muitas vezes a gente nem raciocina para que ele serve. A gente nem para pensar. A gente sabe que, não, beleza, ele para a execução, ele vai, se der um erro aqui, ele vai cair aqui no try-catch. Mas assim, por que ele existe? Por que existe um recurso desse dentro das linguagens de programação? Qual que é o propósito de ter um recurso desse? É muito importante que você entenda isso. Não só com o try-catch, com tudo que você for usar. Não sai só copiando e colando código porque parece que é legal, parece que é certo. Muitas vezes as pessoas que estão trabalhando com você também não sabem o que é certo, o que é errado. Veja bem, não estou falando aqui para você ficar arrumando treta na sua equipe. E falar que não, você está fazendo errado, você está fazendo bobagem aqui. Não, eu estou falando isso para você. É para você entender, para você começar a trazer coisas melhores para o seu dia a dia. Né? Melhorar a sua habilidade de programação. Quando a gente entende os recursos, a gente começa a usar as coisas para os propósitos certos. Você começa a entender por que as coisas existem. Para que elas existem? Não estou falando para você ficar corrigindo as pessoas, né? Porque você quer ser melhor do que os outros. Não, é porque quando você entende, você tira um proveito melhor da linguagem. Você tira um proveito melhor dos recursos que você está usando. Né? Você usa eles do jeito certo, com eficiência. Acho que esse que é o lance. Né? Não é exatamente por ser certo ou ser errado, mas é por ser eficiente, por usar de um jeito melhor. E última coisa que eu quero que você entenda. Eu repito isso direto aqui no canal. Teste de unidade, ele sempre vai ser um espelho do seu código. Então, se você está fazendo um código que está esquisito, seu teste vai ficar esquisito. Se o seu código está difícil de mexer, seu teste vai ser difícil de fazer também. Então, eu sempre insisto nesse ponto para te convencer e para convencer todo mundo que está aqui a fazer mais teste de unidade. Porque quando você começa a fazer teste de unidade, você começa a enxergar coisas no seu código que você não enxergava antes. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque você começa a entrar em mérito de coisa que você achava que era estabelecido.
E eu falo isso porque o try-catch para mim era uma dessas coisas. Era uma coisa tão simples, por que que... Mas a gente nunca para pensar no porquê. Para que serve, por que serve. E quem me levou a ter esse tipo de raciocínio foi o teste de unidade. É questionar, pô, mas por que eu tenho que usar? Por que é estranho? O teste fica estranho quando eu tô com o try-catch no código. E aí eu fui atrás de documentação, fui atrás de fórum, fui atrás de entender. E tá tudo lá. A gente só não lê, né? e tá tudo certo se você não lê a documentação também. Ninguém para ler a documentação do .NET. Você lê por demanda, quando você precisa. Mas é importante que você tenha essa curiosidade. E o teste de unidade é uma coisa que te leva a isso. Por isso que eu gosto de frisar que muitas vezes não é só para ter mais qualidade, porque você quer ter menos bug. Não, teste de unidade é uma ferramenta que deixa seu código melhor. Ele deixa você um dev melhor. Você vai programar de um jeito mais eficiente. Sua lógica melhora, você vai ver que um monte de coisa, entendimento da linguagem melhora um monte de coisa que você nem imaginava. Então faz toda a diferença você fazer teste. Para pensar sempre que você estiver tentando fazer um teste e ele está meio esquisito, está difícil de fazer, para olhar lá se não é o código da sua aplicação que está ruim. Se você está com muita dificuldade, cara, não consigo fazer mock, isso aqui é difícil, tá? Posso apostar com você que o problema não é no teste. O problema não é que você não tem conhecimento de criar mock. O problema é que seu código está difícil demais de mexer. Então, começa a fazer mais teste de unidade e aí você vai começar a perceber esse tipo de coisa também. Você vai ver como sua percepção do código muda, a percepção do código das outras pessoas, a forma como você enxerga o código do outro também muda. E melhora demais a qualidade daquilo que você entrega. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aí. Se você curtiu, deixa um joinha no vídeo. Se você gostou muito, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque me ajuda a divulgar esse trabalho para mais pessoas. E se você quiser mandar seu código para fazer análise aqui no Criando Códigos Testáveis, dá uma olhada na descrição do vídeo aí, lê as instruções e me manda que eu faça análise e deixo umas dicas aí para você. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.